Olá pessoas, boas-vindas ao InovaCast, o videocast da Inova, o hub de propósito que conecta pessoas e líderes de comunidades numa jornada de inovação e de propósito para mudar o mundo. Hoje a gente vai falar sobre propósito e eu recebo aqui no InovaCast Pamela Souza, Paulo Bispo e Aníbal Veigas. A gente vai conversar... Viegas? Viegas. A gente vai conversar sobre propósito na vida e carreira de vocês. Então, vamos lá. Primeiro, queria entender melhor como vocês chegaram aqui, o caminho, a jornada profissional de vocês. E aí eu vou começar por Paulo. Uau, me conta aí, Paulo. Que responsabilidade. Bom dia a todos, ou boa tarde, ou boa noite. Meu nome é Paulo, sou Paulo Bispo. Hoje estou como responsável da Ebony Tours. E respondendo a pergunta, como eu cheguei aqui? Como eu cheguei aqui no podcast, como eu cheguei aqui na Inova. Nesse momento de carreira, o que você já fez até chegar aqui? Nesse momento de carreira, a gente tem aí aproximadamente 35 anos de estrada trabalhando com turismo. A gente sempre trabalhou até o início da pandemia 100% voltado ao B2B, ou seja, seria a comercialização de produtos turísticos a agências de viagens. A pandemia fez com que, acho que o setor mais prejudicado, né, sem menosprezar os outros setores, mas o turismo ele foi muito afetado, né? Porque a minha especialidade era turismo internacional. Consecutivamente, as fronteiras foram as primeiras a ser fechadas. Vivemos um momento aí onde se tirou a liberdade de ir e vir, com exceção às viagens internas dentro do Brasil. Então isso deu oportunidade para que a gente se redescobrisse o Brasil. E quando a gente começou a usar um termo muito utilizado, que se chama brasilidade, né? Então como é que eu tive aquela crise de consciência? Como é que eu posso conhecer tantos pontos do mundo, entendeu? E esquecer um pouco a nossa terra natal, esquecer um pouco o Brasil. Foi aí que a gente teve a oportunidade de se aproximar de uma das empresas que a Ebony Tours representa, que é a Litoral Verde Operadora, que é especializada em hotéis e resorts no Brasil e no mundo. Só que falando de momento de pandemia, a gente estava ali buscando essa brasilidade, né? Então eu vim parar nesse momento. Através da pandemia, a gente passou por um processo de muita reflexão. Sim. Da onde eu vim, para onde eu vou, aonde estou, quem sou, a quem eu pertenço, a quem eu não pertenço, né? E aí a gente foi revendo, né? E realmente descobrindo qual era o nosso propósito. Eu cheguei à conclusão que o meu propósito seria proporcionar experiências através de várias viagens nacionais e internacionais que a gente acabou fazendo, só que dessa vez um foco maior na brasilidade, né? Para que a gente possa até valorizar um pouco o que temos dentro do Brasil sem desvalorizar o que a gente conhece lá fora. Então foi esse momento que me trouxe para esse novo Paulo Bispo, vamos dizer assim. A pandemia foi um momento muito forte para mudanças, né? A sociedade, enquanto humanidade, a gente muda sempre, mas quando a gente está à beira dali da vida e a morte, ou de uma mudança drástica, a gente tem aí essa pressão mais sobre a vida. A Pamela tem uma carreira muito mista, né? Porque tu já trabalhou em banco e aí sofreu quase um infarto, e como foi isso? Cara, escutar o Paulo e trazer esse contexto da pandemia casa muito com aquilo que eu acredito, que eu vivo e que hoje eu transbordo. Se hoje eu falo com alegria do que eu faço, é porque eu também vivi esse processo de transformação que veio no período da pandemia, na verdade estourou na pandemia. Eu vim de uma carreira de 13 anos enquanto executiva de banco e lá eu tinha um modelo CLT de trabalho, né? Acordava 8, saía 18, 19, 20, 21, não podia interromper celular porque eu era gerente de contas pessoas jurídicas, clientes de corporativos e que muitas vezes falavam comigo de madrugada. Então, eu vivia para o trabalho, eu respirava o trabalho. Fui muito feliz até aquele momento, mas eu sentia que faltava alguma coisa. E aí foi na pandemia que, numa descoberta de
do que eu estava fazendo. Na verdade, não era uma descoberta, né? Era uma reflexão. Meu Deus, quem eu sou? O que eu faço? Como é que eu contribuo com o mundo? Eu estava no piloto automático. E aí, na pandemia, eu senti as dores internas gritando, externou no corpo físico. Fui parar nos hospitais da vida, não curava, era rinite, sinusite, até furúnculos eu tive. E os médicos não explicavam. Na verdade, depois que a gente faz, né, cursos, imersões de inteligência emocional, começa a fazer terapia, a gente vai se descobrindo, e aí algo não estava legal. Era um conflito de valores, era um conflito de, meu Deus, será que é isso mesmo? E aí, tive Covid, fiquei internada, e tudo que eu pedi a Deus era mais uma chance de vida. Nossa, naquele momento, quem sou eu? E aí foi que eu saí do banco, comecei a empreender. Quando você pergunta assim, né, o que te trouxe até aqui? Inova especificamente, foram as conexões, porque no primeiro momento eu não sabia o que era empreender. Eu sabia o que eu fazia muito bem. Naquele momento talvez eu nem soubesse quem eu era de verdade. Mas fazer eu fazia, eu era excelente comercial. Sabia vender, então era aquilo que eu podia entregar para poder ajudar as outras pessoas e elas me ajudarem a me inserir nesse mercado de empreendedorismo. E aí foi através das conexões. Eu entendi o verdadeiro sentido do conectar genuinamente, porque naquele momento eu não sabia nem me vender, eu não sabia nada. Comecei participando de eventos gratuitos, onde estavam mulheres empreendedoras e empresárias, que já tinham suas jornadas e compartilhavam a fim de ensinar, de inspirar, de levar um ponto de transformação. Depois eu entendi que o gratuito era limitado, então passei a investir nos eventos e nas pessoas que eu entendia ter algum ponto de contato comigo para poder me ajudar a crescer. E aí investi em marketing digital, porque na pandemia quem estava se posicionando no digital era quem conseguia salvar a sua empresa. Então comecei com construção de autoridade nas redes sociais através de contar a minha jornada daquilo que eu fazia, investi também em lançamentos e aí conheci Inova através do Marcelo Antonioli, que é o meu mentor, inclusive hoje em outra jornada. Passei a fazer lançamentos presenciais de infoprodutos, então aqui na Inova ele me trouxe para conhecer e trazer o meu primeiro marco empreendendo, que foi o lançamento 100 mil em 7 dias como coprodutora. Então foi assim que eu conheci a Inova. Conheci a Jussara, a essência da Inova. A Jussara genuinamente me apresentava as pessoas como empreendedora e especialista em marketing digital e lançamentos. E vivi a energia da Inova. Senti, antes mesmo de saber o conceito disso aí. E aí, ao longo desses 2 anos, quase 3 anos, fui sentindo, fui vivendo, me conectando e hoje eu entendo que as relações genuínas, elas são a base para a gente conseguir fazer e entregar ao mundo o nosso melhor. Então, hoje estou aqui vivendo o meu propósito, porque propósito, eu acredito que é viver em essência, ser você mesmo e continuar num processo de evolução também das suas habilidades e competências para entregar o melhor ao mundo, eu servir. Hoje o Pamela já foi aqui em vários lugares, Aníbal. Faço tudo, não faço nada. Já navegou por vários temas. É impressionante, né? Como a Inova ela funciona como um portal transformador, né? Porque eu posso dizer que existe um Paulo Bispo antes da Inova e um Paulo Bispo depois da Inova. Eu posso dizer que existia uma Ebony desde 2004 e uma Ebony que nasceu dentro da Inova. Então isso é muito legal. A Inova tem esse papel, né? Acho que nem ela sabe da responsabilidade, viu, Jussara? Que você tem nesse momento de transformação, não só dos nossos CPFs, como você fala, como os nossos CNPJs, né? Porque eu conheci a Inova também no momento da pandemia, como eu coloquei. Foi um anúncio que eu achei muito criativo. Ela colocou uma cadeira no Porto da Barra, falando de um hub de conexões, falando de um coworking, até então não era um hub de conexões como é hoje, na essência, né? E eu falei, vou fazer contato aqui, só mais um, né? 2 minutos ela respondeu, vem conhecer
nosso espaço, mesmo na Covid. Eu falei, mas e a Covid? Ela vem de máscara. A Inova surgiu nessa transição, né, Exatamente. pandêmica. O Aníbal, tu falou de criatividade, o Aníbal é o nosso mestre da criatividade aqui, digamos. E aí me conta um pouco da sua vida e carreira, como você encontrou esse caminho, ou se você teve também alguma mudança assim que gatilhou uma jornada nova. Eu vou fugir um pouco do tema pandemia e eu vou falar assim da crise verde. Crise verde. Eu tive ao longo da minha vida várias crises verdes, né? Esse conceito de crise verde eu aprendi quando eu era criança, eu tinha uns 8 anos, sei lá. Em um desenho animado que passava na época, que o cara fugiu da base, ou na base submarina, porque ele enlouqueceu dentro da base, né? Porque ele teve uma crise verde. Como é esse negócio, velho? Crise verde, isso com 8 anos, né? E depois eu adotei esse conceito em minha vida de crise verde, que é... Tem horas que você vê que as coisas não estão fazendo sentido, né? E você começa a buscar alternativas. E a alternativa, às vezes, da crise verde no filme, no desenho, era ir para a natureza, ver o verde. E às vezes eu tinha isso. Eu trabalhava em banco também, na área de tecnologia, no antigo Banco Econômico, que virou Excel, que virou BBV, que virou Bradesco, né? Foi passando assim. Antes eu trabalhei numa empresa chamada Cobra Computadores, onde eu dava manutenção de hardware mesmo. Aqueles computadores que você entrava para consertar, eu fiz isso. Depois fui para software, depois fiz análise de protocolo de comunicação de computadores, aí eu fui para o banco. Mas assim, voltando para a crise verde, essa crise verde começou a acontecer com mais intensidade na minha vida, com mais constância. E aí que eu percebi que tinha uma coisa que estava sinalizando alguma coisa. E eu percebi que ficar atrás de uma cadeira apertando botões, analisando o software, não era mais a minha. Chegou. Adorei, aprendi muito. Aliás, muita coisa da minha forma de pensar hoje está relacionada a essa coisa do TI, da estrutura, de ter uma coisa organizada para funcionar. Apesar de eu ser um cara, desculpe, muito desorganizado, né? Nas coisas que eu faço, sou muito bagunceiro, né? Minha mesa de trabalho é um caos, mas naquele caos que eu me organizo, né? Então, assim, você perguntou uma coisa, eu vou meter a mão assim por debaixo das coisas e vou achar tá aqui, né? Então faz parte desse processo. E nessa jornada de qual é a minha, uma vez eu conversando com uma amiga minha, ela ficou assim, tem um curso cabeça que vai, talvez, atender esse anseio, que era um curso de criatividade e estratégia. Né? Era um curso em São Paulo, eu fui para São Paulo, aí cheguei lá, é isso que eu quero trabalhar. Aí tinha um curso avançado, aí meu chefe não queria liberar, peguei férias, aí para ser bom eu tinha que ir para os Estados Unidos, aí eu tinha um inglês hot dog, cheeseburger na época, né? E aí fui para o Canadá estudar inglês, aí fui fazer um curso na Universidade de Buffalo, que é onde tinha todo um estudo de criatividade de quase 50 anos, conheci os pesquisadores originais. Aí depois descobri que tinha um mestrado na Espanha. Bom, resumindo a história, eu resolvi trabalhar com criatividade. Meus amigos não entenderam nada. Você é um cara de TI. E na época eu tinha assim 30 anos, aquele cara, sabe? Mora bem, tem um apartamento legal, tem um carrão, sabe? Dá para fazer pose, aquela coisa do cara com 30 anos, quer mostrar que é bem sucedido, que se deu certo. Tudo furado. Tudo furado, tá? Né? Feliz por fora, aparentemente. Era pura maquiagem, mas por dentro não estava bem. E na criatividade, eu descobri. Aí o pessoal, o que é isso para criatividade? Como é que se aplica isso? Um matemático, um cara de TI, vai estudar em criatividade. Criatividade não é só, como você vai trabalhar com publicidade? Não, criatividade se aplica a tudo na vida. É um estilo de vida, é um estilo de fazer negócios, né? É uma forma de fazer negócio. É você expandir seu pensamento, é você tomar consciência de como a nossa forma de pensar é enviesada. Seja pela educação que você teve, pela religião que você teve, pela cidade que você foi criado. Tudo isso é enviesando nosso pensamento. Daqui a pouco a gente está com um mundo limitado, cheio de preconceito, cheio de amarras. Então, criatividade é você começar a aprender a questionar essas coisas. Isso pode ser aplicado no negócio, na vida, em um projeto, no desenvolvimento de um produto. Né? Então, você pode mexer em tudo. Né? E nos últimos anos, eu cansei de ensinar criatividade, porque eu dei muita aula, nunca teve canção, mas só dava aula. Aí o pessoal, você já criou alguma coisa? Já criei várias coisas, mas nunca tinha dado
chance para isso. Criei uma forma de transmitir arquivo no banco, que deu uma economia absurda. Criei uma forma também de fazer um processo lá que só no ano trouxe mais de $1 milhão. Aí eu cheguei com minha chefe, ó, meu salário já está pago, eu não venho mais esse ano. Ela, que isso, é CLT? Mas eu não venho, porque eu já paguei meu salário várias vezes esse ano. E sumi. Tive uma crise verde. E ela segurou as pontas. Você é louco, eu vou perder meu emprego por isso. Passei um tempo na Espanha, fui fazer um curso, tudo isso. Aí eu voltei, tá bom, vou trabalhar um pouquinho. Mas... Tem história para contar também internacional. Experiências. Foi. E foi a melhor coisa que eu fiz. Você pode trabalhar com a área de turismo. Né? Eu passei 2 anos girando pelo mundo. Foi a melhor experiência da minha vida. Eu imagino. Melhor experiência. E assim, eu acho que todo mundo deveria passar, criar oportunidade. Eu sei que não é barato tudo isso, mas criar essa oportunidade. Em vez de ficar querendo comprar carro de luxo ou fazer determinadas coisas, reservar desde cedo, criar uma reserva, um colchão, né, para garantir isso, porque é um investimento para a vida. Pra vida. Você conhece gente de todo mundo. Podem te tirar tudo, mas não essa experiência que você... E descobrir o ser humano, porque o ser humano ele é diferente, mas é igual ao mesmo tempo. Ele é muito diferente em várias partes do mundo, mas é igual. Os problemas são os mesmos, os dilemas são os mesmos. Não sei se vou, se fico, se caso, ou compro uma bicicleta, se abro um negócio ou continuo no meu emprego estável. Então, quando você começa a entender, conhecer essas nuances, meu Deus, é tudo igual e ao mesmo tempo diferente. A gente costuma dizer que o que nos conecta, né, enquanto comunidade, é a nossa humanidade, o que a gente tem em comum, mas todos os outros desafios são diferentes, porque são vidas singulares. E aí, Aníbal, contando um pouco da carreira e desses encontros todos de crises verdes, queria saber de vocês quais foram os desafios dessa jornada, né, de propósito, de encontrar o propósito, de viver o propósito. Pamela. Cara, eu acredito que, num primeiro momento, é o medo do julgamento. Então, o desafio interno é com você mesmo. Quando eu saí da casinha, me libertei de padrões, de amarras, de grades, porque eu era colocada numa caixinha. Há pouco tempo eu cheguei aqui e falava assim, gente, eu tinha que ir vestida de uma forma porque eu tinha que passar uma imagem para fechar um negócio. Claro que eu defendo que tudo comunica, mas você pode ser você na essência e adaptando ao seu objetivo. E aí, o medo do julgamento, saindo de um emprego seguro, com estabilidade, e enfrentar o novo, e ir de contra todas as críticas e julgamentos de pessoas que falavam assim, mas Pamela, você já tem uma carreira sólida, você já tem uma estabilidade, você já tem um nome no mercado, todo mundo sabe quem é você, agora você vai arriscar no meio de uma pandemia? O desafio era comigo mesmo para ou ignorar esses comentários ou seguir aquilo que eu acreditava. Como eu falei para vocês anteriormente, eu investi muito em pessoas que eu acreditava estar na linha daquilo que eu precisava. Inclusive, foi aqui na Inova que eu conheci o Kiko Kilansky, que fala muito sobre propósito, e eu entendi esse ciclo. Então, repito, o desafio era comigo mesma. Eu entendi que eu precisava me posicionar diante de quem eu sou, dos meus valores. Gente, eu não tinha clareza dos meus valores. Estavam invertidos, na verdade. Então, hoje, eu defendo a liberdade, eu defendo a minha família, a espiritualidade, e não abro mão de ser quem eu sou. E dizer, isso faz sentido pra mim, isso não faz sentido pra mim. E seguir. E aí eu fui me conectando com essas pessoas, entendendo que o ambiente e as pessoas com as quais eu me conectava faziam diferença na minha jornada, e fazem até hoje. E assim seguir, e sigo. Os desafios, eles não vão... Eu acredito que quando os desafios acabarem, quando não existir mais vida, é que eu não tô mais aqui. Mas a gente vai esperando. Mas eu acredito que a base é essa. É você conhecer a si mesmo, entender quais são os seus valores de forma muito clara e entender qual é a sua missão aqui na Terra. Se reconhecer enquanto servir. Mudanças trazem incertezas, né? E num processo pandêmico, como foi o caso do negócio do Paulo, mais ainda, porque a gente não tinha vivido ainda nada como a gente viveu nesse processo. O que você identifica aí como mudanças favoráveis nesse processo, Paulo? Favoráveis? Favoráveis. São inúmeros. Olha, esse pensamento de mentalidade é super válido porque ele encontrou oportunidade.
Na verdade, assim, primeiro é óbvio, mas até você chegar a essa conclusão, né, você passa por um momento de pânico, né? Porque a maior dificuldade quando você sai de um processo de CLT, depois de um processo de sociedade, para sair um processo de empreendedorismo, entendeu? É você não ter que dar mais satisfação para ninguém. Então eu costumava brincar com o Vale Night. Todo mundo quer um Vale Night, só que quando ele chega você não sabe o que fazer com ele. Você entendeu? Né? Então o lance de você sair de uma CLT, onde você tem uma cartilha para você seguir, onde você tem uma equipe para você. Falando de marketing, por exemplo, eu tinha insights entre uma visita e outra, ligava para o departamento de marketing e falava, olha, vamos criar algo assim, 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 sabe? Quando eu chegava na outra empresa, a algo já estava criada no meu e-mail, você entendeu? Então, quando você começa a não ter toda essa estrutura corporativa por trás, é assustador. Só que, ao mesmo tempo, o fato de você ser o das decisões, você saber para onde você vai ou não, é libertador, porque além de você... Quando você tem claro exatamente onde você quer chegar, você acaba não tendo medo de dizer o não, porque você já está alinhado com o seu propósito. A gente aprende. Né? Você aprende muito. Então, acho que uma das vantagens que a gente teve nesse processo da linha verde, vou colocar assim, é poder você ter tempo para refletir o que é importante para você, o que não é importante para você, e, sobretudo, você se colocar em primeiro lugar. Né? Porque a vida toda a gente aprendeu a nascer para servir, né? Não para ser visto. E, às vezes, quando você está nessa propósito de ser visto, existe um medo muito grande de você, quem será que vão achar de mim? Será que vão pensar de mim? E você se anula com relação a isso. O importante é estar, é ser, fazer, e o que realmente te faz feliz, né? Então acho que o caminho é mais ou menos por aí. Então isso que eu falo para você, que são inúmeras oportunidades, né? Justamente por isso, porque acho que a grande oportunidade mesmo que eu tive foi o momento de me encontrar. Acho que isso foi bacana. Olha que legal que ele trouxe, né? Eu lembro que eu até escrevi no meu primeiro livro, com coautoria de, inclusive, uma pessoa que eu conheci, que era nova, Fernanda Grova. Olha como é importante as conexões. Eu fui criada para ter um bom emprego. Exatamente. E ser alguém na vida. Era assim que meu pai falava. Mas é isso. Então, estude, seja a melhor aluna, porque quando você fizer 15 anos, você será chamada para ser menor aprendiz do banco, terá um bom emprego e será alguém na vida. Foi o melhor que eles fizeram lá atrás. Sim. Eu super compreendo, eu amo a minha história, sou muito grata aos meus pais. Talvez eu não fosse a pessoa que eu sou hoje se eu não tivesse a educação e a orientação deles. Mas, olha a crença que nós precisamos quebrar. O que eu precisei quebrar, que você veio da CLT, você também quebrar para empreender. Por que um bom emprego? Por que estabilidade? E aí hoje a gente pode ser feliz fazendo o que fazemos, e ser feliz não significa estar sorrindo o tempo inteiro, e ser bem remunerado por isso. Afinal de contas, propósito e lucro andam lado a lado. É interessante isso, tá falando, porque para mim eu tinha uma outra barreira que eu criei, né? Meu pai, ele trabalhava muito, empreendedor, meu pai era empreendedor, fui empregado, depois virou empreendedor. E quando eu me dei conta, para ser consciente, né, uns 4, 5 anos, ele já era empreendedor. E eu não queria ser empreendedor porque meu pai não tinha férias, porque meu pai trabalhava muito. Meu pai, às vezes, no final de semana tinha que trabalhar, porque o negócio... Eu cheguei, não quero isso não, eu quero um emprego, eu quero ter férias, né? Eu quero ter o dinheiro garantido no final do mês, que meu pai às vezes não tinha, porque ele pagava os empregados, pagava as dívidas e não sobrava. Então, minha referência é outra, não quero isso. Mas chega uma hora que algo grita, né? Algo grita em você e aí toma-lhe crise verde. Toma-lhe crise verde. E aí você... Se você não segue isso, eu chamo de esse impulso que vem dentro de você, e você deixa passar esse tempo, se converte numa doença. Estava acontecendo comigo, tinha crise de depressão, volta e meia tinha um problema, uma questão. Então tem hora que tem que dar vazão. Né? E na época uma terapeuta me falou, Aníbal, você tem que dar espaço para esse Chaplin que existe dentro de você. Você é um Chaplin, velho, você tem que dar espaço para isso.
Pô, é mesmo, eu sou um chato, eu sou um palhação, eu tenho que botar isso de alguma forma. E onde é que poderia ser mais aceito? Sendo professor, né? Fui dar aula de criatividade nas universidades, não existia essa disciplina. Eu criei na Unifax, na Unijorge, na FTC. Que legal. É interessante que o primeiro impacto, quando você resolve seguir aquilo que você quer, né? Eu ganhava X no banco e passei a ganhar nas universidades dando aula 11 vezes menos. Aí o primeiro eu botei assim, os contra-cheques, né? O custo da mudança, valor, vamos supor, 11 mil para R$1.000. Todo mundo muda pensando melhor. Que mudança horrível! Mas o cara é isso, você é burro. Julgamento, né? Olha o julgamento. É aquilo que eu falo, né? O que vão pensar, o que vão achar. Você estava tão bem, você era o cara, aquela coisa toda. Mas foi uma escolha. Foi uma escolha. E eu botei o custo da escolha. Certo? E isso acontece até o momento que vem a virada, né? E você não deixar acontecer. Os primeiros fracassos vão acontecer, os momentos de perrengue vão acontecer, os momentos que ninguém te liga, ninguém manda um e-mail, ninguém manda uma mensagem, você diz, não, meu celular está com problema, assim, vão acontecer, o dinheiro não entra. E se você não estiver acreditando, não tiver clareza, que buscou essa camisa, né? Calma, você tem que ter calma para você ter essa clareza e aí você ter confiança. Se não tiver com essas três coisas bem trabalhadas, um e um ajuda o outro, ou seja, a calma para refletir, é isso mesmo? Só assim que vem a clareza, dá para ver da calma. E quando você tem clareza, você tem confiança. Ok, é uma fase, isso vai superar, tem que mudar um pouco minha estratégia, o objetivo está claro, é isso que eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar com o processo criativo, eu quero trabalhar com criatividade, eu quero expandir a forma de pensar. Porque oportunidades existem várias no mundo, né? Mas como você limita, as opções ficam complicadas, né? Quando você, eu sou advogado, eu sou professor, quando você diz isso, você limita um pouco, mas quando você foca, quais habilidades que eu tenho que eu posso servir ao mundo? Adorei que você usasse servir, foi uma palavra muito que eu usei agora num evento que eu organizei em Prado Forte. A gente está aqui para servir. Estamos aqui para servir. Estamos aqui para servir. E não para aparecer, ou parecer que estamos servindo, é para servir. Se não estiver servindo, não está servindo. Se não estiver servindo, não está servindo. E se de repente alguém achar que você quer aparecer, é sobre ele, né? Sobre ele, exatamente. Olha, eu já escutei isso recentemente, né? Num grupo de mulheres que eu faço, que são as Milis, inclusive um beijo para elas, que eu sou apaixonada. Uma pessoa já falou assim, elas querem aparecer. Cara, essa pessoa certamente gostaria de estar fazendo o que a gente faz. Exatamente. Porque nós estamos desfrutando daquilo que fazemos e faz parte do ciclo da prosperidade. Você você faz, você serve e você desfruta. Afinal de contas, estamos aqui no mundo para quê? Tem um ponto sobre... Desculpa me cortar, Sim. mas eu acredito que a pandemia também ela trouxe isso, né? Trazendo isso um pouco para a realidade das viagens, né? As viagens mudaram, as viagens também começaram a ter propósito. Sim. Então, antes as pessoas iam para os Estados Unidos, iam para a Europa, iam para a Ásia, para o Oriente, mas simplesmente por ir. Hoje as pessoas estão viajando para estar. Para viver a experiência. Não só por mais um carimbo no passaporte. Exatamente. Ou até mesmo pelas compras. Sim. Né? Hoje, óbvio, o brasileiro continua sentindo falta das duas bagagens. Mas, de qualquer maneira, a viagem é muito mais de experiência do que uma viagem de compra, uma viagem de... É aquele sentimento, eu acredito, né? Se hoje fosse o nosso último dia, o que eu fiz e o que eu vivi até aqui. Muita gente passou a crise verde, passou dessa dimensão para outra e o dinheiro ficou tudo na XP aí, né? Ficou tudo aplicado. Tem um ponto sobre propósito também que é importante a gente pontuar, que às vezes a gente fala também desse lugar de privilégio, né? Sobre viver e trabalhar do que se gosta. A muitas pessoas também não é dado esse direito de se trabalhar e viver do que se gosta. O empreendedorismo também às vezes vai para esse lugar de sobrevivência, e aí aquela dúvida entre, poxa, como é que eu posso fazer essa escolha entre sobreviver e viver daquilo que eu acredito, e se eu preciso de um resultado a curto prazo, o que é que eu posso fazer? Alguns outros, essa mudança, né, de mentalidade, por conta de estruturas sociais, não é possibilitada, então essa mentalidade positiva sobre viver do que se gosta e encontrar um caminho para isso,
a muitos também é negado. Então, como é que a gente pode, quais são as dicas que vocês dariam para pessoas que estão nesse momento de dúvida e de transição, mas que ao mesmo tempo precisam sobreviver numa estrutura capitalista de moer pessoas e que ainda vivem essa dualidade, né, entre fazer o que se gosta, fazer as duas coisas juntas? Olha, eu dei aula de empreendedorismo há muitos anos, né? E para várias pessoas de várias camadas sociais. E um ponto que eu sempre trouxe é a questão de primeiro você descobrir aquilo que você é bom, aquilo que você consegue entregar bem e que lhe faça sentir bem, que lhe dê toda a energia. Então, isso é um processo de descoberta. É você não seguir os padrões que estão na sociedade, né? De o que está estabelecido. Hoje, o que mais se vê é pessoas que estão criando as suas próprias carreiras, criando profissões que não existiam, criando coisas. Então, assim, primeiro esse contato, essa coisa tudo vem do contato com você, né? De você entender qual é a sua e ver como é que eu posso fazer algo que realmente ajude as pessoas, né? Então, o que realmente ajude a pessoa a resolver um problema dela. E às vezes o problema é que ela nem tem consciência. Então, esse é o primeiro processo, é um processo de descoberta. E depois vem o processo de desenvolver algo, né? Que é o processo que eu chamo mais de design. O que é que eu posso desenvolver para resolver essa descoberta que eu fiz? E aí, meu amigo, é testar, né? Testar, testa ali, testa aqui. A primeira versão nunca dá certo, a primeira coisa nunca dá certo, raramente. Então, e ter confiança. Se não tiver confiança que você está indo, né, daquilo que você vai fazer, isso vai testando e vai dando errado, e vai dar errado. Eu tenho várias coisas que eu investi, tempo e dinheiro, e não foram para lugar nenhum, mas eu aprendi com elas, né? Aprendi, gerou um aprendizado. Então, assim, esse senso que a gente, aqui na Inova, a gente usa muito o propósito, o senso de que é isso que eu quero, pô. E aí você vai buscando alternativas, e várias alternativas. Vai apanhar? Vai, né? E quando você vai ficando com cabelo branco, você vê assim, eu apanhei mais que bala velha. Apanhei muito, muito, muito. Errei muito. E aí, assim, é procurar aquelas pessoas que já têm uma experiência que pode lhe ajudar nesse caminho. Você não cometer os mesmos erros. Eu, no início da minha transição de carreira, que foi uns 15 anos, 18 anos atrás, eu cometi muitos erros que hoje, poxa, se eu tivesse procurado alguém que me ajudasse nisso aqui, se eu tivesse investido nisso, naquilo. Então, assim, é buscar pessoas, não é buscar sozinho, é buscar pessoas que possam, não dizer o que você tem que fazer, mas abrir seus olhos para outros horizontes, né? Expandir seu pensamento, expandir a sua forma de ver o mundo. Porque isso que vai fazer você sofrer menos. Sofrer, você vai sofrer. Você acha que não vai sofrer menos. Faz parte do aprendizado. Vai passar por essa fase. Mas talvez não precise sofrer tanto, né? E talvez economizar alguns pontos, não errar tantas vezes. Então, esse é o processo assim que eu passei e eu vejo outras pessoas passando e hoje eu tenho ajudado as pessoas a não sofrerem tanto. Mas o sofrimento faz parte, né? Essa dorzinha. Isso é importante, eu super concordo com o que o Aníbal trouxe. E tem muitos espaços onde você tem informação de forma gratuita, onde dali você já pode testar e validar se deu certo para você ou não nessa jornada. O que você teve de resultado aqui, você investir, porque vai ter profissionais para poder te ajudar mais ainda naquilo que precisa ser feito, em coisas básicas. Se eu vender algo por R$10, o mínimo de planejamento financeiro ali. Quanto é que eu posso gastar desses R$10? Quanto é que eu posso investir? Quanto é que eu vou guardar? Eu sei que, né, em comunidades, em lugares onde a gente tem menor informação, tem outras pessoas também que estão dispostas a ajudar. E ela pode buscar também. Então, eu super acredito nesse vai aqui no gratuito, onde a gente não tem recurso para poder investir, mas nessa transformação, vai para um próximo nível. E assim você vai. Encontre pessoas que também estão ali dispostas para poder te ajudar. Quando eu comecei com a minha jornada empreendedora, eu ajudei muito. Eu fiz muitas coisas gratuitas, muitas atividades, para poder pegar a experiência e a partir dessa experiência dizer assim, olha, eu tenho resultado com isso. O meu valor é X, eu posso te ajudar com isso. Ajudar, solucionar um problema, curar uma dor, satisfazer um desejo. Todos nós temos esses 3 pontos. Eu acredito também que esse é o caminho. Eu acho que quando você fala em oportunidade, que algumas pessoas acabam não tendo a oportunidade que outras têm,
eu entendo bem essa pergunta, porque eu sou paulista, né? Venho da periferia de São Paulo. E, assim como o Pamela colocou, eu acho que a gente, às vezes, você fica meio cego, né? Tendo que procurar a própria sorte. Como é que você vai conciliar propósitos, sendo que você não tem um chuveiro para tomar banho em casa? Ou se de repente você não tem o que comer em casa? Ou se de repente você tem que correr aqui para pagar uma conta de luz que vão cortar quando você chegar em casa? Como você vai pensar em tudo isso, né? Mas assim, como você também colocou, essas dificuldades fazem exatamente você saber para onde você não quer ir, né? Para onde você não quer, sabe? Você tem que quebrar aquela bolha, tem que furar aquela bolha. E se eu puder dar uma dica hoje, não queira ser locomotivo, porque às vezes as pessoas não estão no mesmo propósito que você. Você não vai conseguir mudar aquilo, você entendeu? A ideia é você focar nos seus objetivos. É muito difícil no meio de toda essa turbulência você falar o que eu quero ser na vida. Você já sabe o que você não quer ser. Então acho que você já fala, pô, eu sei o que eu não quero, então eu vou caminhar. E minha avó, dentro da simplicidade dela, eu acho que ela era uma pessoa muito culta, ela sempre me dizia, diga-me quem tu andas, que eu direi quem tu és. Né? Então você tem que procurar um mentor, você tem que procurar. A palavra mentor no mundo periférico está muito distante, mas tem que procurar um admirador. Eu gosto muito de trazer um pouco da ficção para o lado da realidade, e eu lembro do filme A Procura da Felicidade, do Will Smith, né? Todos aqueles lugares ali, de uma certa forma, eu me identifiquei, né? E eu me lembro de uma cena, ele parando na porta de um determinado edifício, onde ele pretendia fazer uma venda de um aparelho, e chegou o cara numa Ferrari. Daí ele falou, eu não sei o que você faz, não, mas eu vou ser melhor que você. Você entendeu? Eu quero isso pra mim. Então você não tem tem que ter vergonha de querer, e tem que deixar um pouco de querer ser locomotiva, porque às vezes as pessoas não vão querer sair daquilo e vão te segurar, vão te impedir que você cresça, que você faça as coisas, e vão te julgar depois, entendeu? Então tem inúmeros exemplos que eu posso dizer de coisas que poderiam ter me deixado naquele local. Não que aonde eu esteja hoje seja melhor, e também não julgar também, acho que é muito importante, porque dentro dessas metáforas todas, você vê dentro das famílias mais humildes muito mais felicidade do que dentro das famílias mais bem-sucedidas financeiramente. Sobretudo no inverno. Porra, dormir todo mundo juntinho, comer todo mundo um do lado do outro, porque não tem aquele lance de um comer num quarto, outro comer no outro, um filho mandar um WhatsApp para a mãe. Se for para a mãe, ainda tudo bem, né? Que a mãe vai lá, mas se for para a empregada, para levar um copo d'água para ela, então quer dizer... Então, será que é isso mesmo que as pessoas querem? Então, hoje a tecnologia está aí, está aberta para todo mundo ver, porque todo mundo passa necessidade, mas todo mundo tem acesso à informação, que já é um ponto. Se eu quisesse ter acesso à informação na minha adolescência, eu tinha que ir para a biblioteca, abrir um atlas, né? E tentar buscar alguma coisa. E se eu trouxer isso para a realidade profissional, hoje eu conto para um agente de viagem o que é fazer uma reserva. Porra, meu amigo, você não sabe o que é você ligar numa Varig, numa Transbrasil, numa VASP, não saber a linguagem técnica para fazer uma reserva. O cara que te atendia derrubava o telefone na sua cara. Antes, numa viagem internacional, para você ligar para o Brasil, tem um número que nunca vai sair da minha cabeça, que é 1-800-344-1055. Sabe que número é esse? É o número da Embratel Internacional. Uau. Você tinha que ligar para a Embratel conectar com o telefone da sua vizinha. E quando você estava lá fora, você falava, olha, fale yes, porque senão o telefonista da Embratel desligava o telefone. Você entendeu? E aí, de repente, você atender uma ligação, você tá
tá numa viagem internacional, tá falando com um parente que tá rezando para você chegar logo, para você pagar a conta de luz, para aquela conta de luz não ser cortada. Então a gente sabe o que é lidar nos dois mundos, você entendeu, velho? Então você precisa ter um mentor, não querer ser locomotivo, entendeu? E você já sabe para onde você não quer voltar. Eu não nasci agente de viagem. A minha família queria que eu fosse trabalhar em Itamaraty, outro queria que eu fosse engenheiro. Aí eu tive aquela crise assistindo um filme que eu vi um monte de robô dominando o mundo. Eu falei, eu não vou ser da área de tecnologia não, entendeu? Aí vim aqui ser médico, só que eu não podia ver sangue, você entendeu? Então eu quis ser jogador de futebol, eu era o cara que carregava o fardamento. Eu falei, cara, o que eu vou ser? Até que eu entrei de office boy, que hoje seria equivalente ao menor aprendiz, numa agência de viagem. Eu falei, pô, o que faz uma agência de viagem? Você vende o mundo? Pô, eu posso estar lá? Como me colocar na frente de um aparelho de telex? Que máquina maluca, barulho infernal, que total retrô. O cara, você está falando com os Estados Unidos, você está falando com a Europa, você está falando com a China. Fala, pô, através dessa máquina, entendeu? Fala, cara, eu vou aprender esse troço. Entendeu? E aí você começa. Acha um mentor no departamento de telex, acha um mentor no departamento de marketing, acha um mentor. E vai aprendendo. Não faça das suas 2 horas de almoço, no nosso tempo era fliperama, né? Fliperama, ver revista, conversar. Passar um tempo, existe um período do sacrifício que você vai precisar se dedicar. Se não tem dinheiro para investir, invista em tempo. Um tempo. Cria suas oportunidades. O interessante disso é você estar numa consciência que você tem que quebrar padrões, né? Não importa o que você fez. Não reproduzir o padrão da sua geração, do meio que você vive. Você trouxe uma coisa importante, da sabedoria de sua avó, né? Diga com que anda. E esse é muito importante. Tem um estudo que mostra que nós somos a média das 5 pessoas que nós andamos, né? Então, saber com quem a gente está andando e romper esse padrão. Isso é difícil? É difícil. Muito difícil. Mudança de mentalidade, mas que nós estamos em constante processo de evolução. Essa é a vida, né? Mas, cara, você consegue imaginar como seria a sua vida hoje se lá atrás você tivesse um Google? Não. É muito diferente. nem consigo imaginar isso, né? Você percebe? E eu não sei se positivamente ou negativamente, né? Porque esse excesso de tecnologia deixa a gente um pouco preguiçoso também. Então, não Tem sei. um ponto dessa sabedoria ancestral, né, digamos assim, que diga-se com quem andas, que eu te direi quem é esse maravilhoso. A gente costuma dizer aqui que se você quer mudar o mundo, junte-se a pessoas que querem mudar o mundo, encontrar nesse processo pessoas que compartilham do mesmo propósito, ajuda a dar energia para ir mais longe. Eu queria agradecer o tempo de vocês, a nossa conversa. Você empana aqui para muito tempo ainda. Falar de propósito rende demais, né? Vivemos, assim, é uma grande honra estar com vocês, porque nós vivemos o nosso propósito. E como a gente aprende, né? A gente só tem propriedade para falar sobre quando a gente vive. E transbordar essa experiência, e que através das nossas histórias venham pontos, sementes de transformação para poder sentir da vida. Tem que aprender a andar a nossa conversa. Tem um walk the talk, né? O termo é como fosse andar a nossa conversa, praticar aquilo que a gente fala. Se a gente não fizer isso, não faz sentido, né? E a gente está vivendo muito um mundo de ilusão. Só para terminar, eu fui para um show do Coldplay e tinha você falou de viver a experiência, né? Tinha uma menina que ela não assistiu o show, ela fotografou ela no show. Em todo momento, ela estava bem à minha frente, ela passou o show todo fotografando que estava no show, fazendo biquinho de caras. Então, ela não viveu a experiência. A gente tem que viver o mundo que a gente tem que deixar de parecer que é e ser mais, né? Isso, né? Eu sei que não basta ser, tem que parecer, mas a gente tem que tentar ser mais, né? Acho que é na jornada, né? No mundo capitalista que nós vivemos, a gente tem que mostrar quem nós somos e o que fazemos. Mas existe um antes aí que eu sei que é viver. Depois a gente faz e mostra. E vende. Porque se não tiver uma base, você colapsa, né? Isso não se sustenta. Viver só da imagem não se sustenta. Né? Uma hora colapsa. Então, obrigado, Pamela, Paulo, Aníbal, a nossa audiência. Esse foi mais um episódio do InovaCast e até a próxima.